Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre como foram os natais durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial afetou a vida de milhões de pessoas em quase todos os países do mundo, e isso incluiu, obviamente, a maior e mais importante festa cristã, com a Segunda Guerra Mundial destruindo 6 natais. Mas como foram cada um dos natais durante aquele conflito? O primeiro Natal destruído foi o da Polônia, que no dia 25 de dezembro de 1939 já estava sob domínio alemão há 2 meses e meio. Apesar do pouco tempo, os alemães já tinham imposto duras medidas restritivas aos poloneses, confiscando propriedades e principalmente a produção de alimentos, resultando em um duro e terrível racionamento. A consequência mais imediata disso foi um Natal apático para todos os poloneses, com muito menos comida do que nos natais passados. Na Alemanha, pelo contrário, o Natal foi de euforia, com a população comemorando uma vitória rápida e com relativamente poucas baixas na Polônia. Em dezembro de 1939, Hitler já estava avançando com seu plano para a invasão da França, e por isso a população já sentia os efeitos do racionamento. Na Inglaterra e na França, apesar de oficialmente em guerra com a Alemanha desde o dia 3 de setembro, o Natal de 1939 foi estranhamente tranquilo, com aqueles dois países vivendo a chamada Phony War, ou Guerra Falsa, um período de 8 meses em que nenhum dos lados fez nenhum grande movimento ofensivo ou defensivo. Apesar disso, alguns itens como manteiga e carne já começavam a escassear na França e na Inglaterra. O Natal de 1940 foi de ainda mais euforia na Alemanha, após o país acumular vitórias importantes na Noruega, Bélgica, Holanda e principalmente França. Vitórias gigantescas e com relativamente poucas baixas, com os alemães acumulando menos de 100 mil soldados mortos e feridos. Mas em dezembro de 1940, Hitler já tinha os olhos postos na União Soviética e os seus comandantes estavam finalizando um plano de ataque gigantesco que estava inicialmente previsto para começar em maio de 1941 e, por isso, as forças armadas alemãs estavam requisitando praticamente de tudo, com a população alemã, apesar de eufórica pelas recentes vitórias, sofrendo racionamentos cada vez mais apertados. Na Inglaterra, o Natal de 1940 foi de apreensão e medo, com os ingleses sofrendo ataques aéreos alemães praticamente todos os dias. Com as movimentações de tropas ocupando todos os meios de transporte, as grandes reuniões familiares estavam proibidas, com a população inglesa, naquele Natal, obrigada a se contentar com itens de segunda categoria para o Natal, com a carne sendo um item cada vez mais raro. Na França, após a humilhante derrota para a Alemanha em apenas 1 mês e meio de guerra, o Natal foi cercado de grandes restrições, já que os alemães vitoriosos requisitavam grande parte da produção francesa, tanto na indústria como na agricultura. Na Polônia, o Natal de 1940 foi terrível, com os poloneses sofrendo com a falta de tudo. Naquele Natal, a Polônia, como país, já tinha deixado oficialmente de existir após ter sido invadido e desmembrado pela Alemanha e pela União Soviética. Fala-se muito dos judeus poloneses, que foram autenticamente dizimados, com mais de 95% deles morrendo durante a guerra. Mas os poloneses cristãos também sofreram muito e, apesar da maioria não ter sido enviada para campos de extermínio como judeus, no Natal de 1940 eram autênticos trabalhadores escravos dos alemães, obrigados a cederem toda a produção do país em troca de umas poucas migalhas. O Natal de 1941 foi terrível para os soviéticos, com regiões como a Belarus, Ucrânia e praticamente toda a Rússia até quase Moscou sob ocupação direta alemã. Naquele Natal, a cidade de Leningrado, no norte, já estava completamente cercada pelos alemães há cerca de 3 meses, com a população local obrigada a passar o Natal com um racionamento extremo, com cada adulto não combatente limitado a menos de 100 gramas diárias de proteína. Em Moscou, o Natal foi de grande apreensão, mas também de esperança, após um contra-ataque soviético no início de dezembro ter afastado os alemães da capital. Na Alemanha, o Natal de 1941 foi o primeiro no qual a população realmente sentiu os efeitos do racionamento.
Com mais de 3 milhões de soldados alemães combatendo na frente oriental, as forças armadas requisitavam de tudo, obrigando os alemães a passarem um Natal bastante limitado. Na Inglaterra, o Natal de 1941 foi de esperança, com a recente entrada dos Estados Unidos na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor no dia 7 de dezembro. Com o gigante industrial americano finalmente na guerra, os ingleses sabiam que o conflito seria longo, mas que no final a vitória seria deles. Nos Estados Unidos, o Natal de 1941 foi uma mistura de euforia e de apreensão, já que tinham mergulhado de cabeça em praticamente 2 guerras diferentes. Como a entrada oficial na guerra tinha sido recente, a população norte-americana ainda não sentia grandes efeitos em termos de racionamento. O Natal de 1942 foi, para a população de Leningrado, ainda pior do que o do ano anterior, com a cidade cercada pelos alemães e finlandeses há mais de um ano. O racionamento extremo e as temperaturas que podiam chegar a quase 20 graus negativos resultavam em cerca de 1.000 baixas diárias entre os civis ao longo de dezembro de 1942. No Natal daquele ano, a população da cidade só podia contar com um carnê de racionamento que supria menos de 800 calorias diárias. Em Moscou, o Natal foi de euforia após um ataque audacioso ter cercado quase 300 mil soldados do eixo dentro e à volta de Stalingrado. E dentro de Stalingrado, os soldados do eixo passaram o Natal em condições terríveis, praticamente sem comida e com a munição ao nível mínimo. Na Alemanha, a população ainda não estava a par do desastre iminente em Stalingrado, e por isso o Natal foi semelhante ao do ano anterior, com a máquina de propaganda alemã destacando de hora em hora os grandes avanços e as grandes conquistas do exército alemão desde 1939. Mas em dezembro de 1942, a maré da guerra estava prestes a mudar e a ir contra a Alemanha, com as forças armadas alemãs requisitando cada vez mais, obrigando a população alemã a passar o Natal com grandes restrições e debaixo de bombardeios praticamente diários dos Estados Unidos e do Reino Unido. Nos Estados Unidos, o Natal de 1942 foi o primeiro em que a população sentiu os efeitos do racionamento, com militares combatendo no Mediterrâneo, no Atlântico e também no Pacífico. O Natal de 1943 na União Soviética foi de grande esperança, com os exércitos soviéticos avançando imparáveis contra os alemães em uma frente de mais de 1.000 quilômetros. Em Berlim, aquele Natal foi de resignação, com grande parte da população sentindo os efeitos de um duro racionamento e com ataques pesados de bombardeiros sobre praticamente todas as grandes cidades alemãs. Apesar da máquina de propaganda nazista tentar amenizar a situação, a população sabia muito bem que a guerra estava correndo terrivelmente mal. Na Inglaterra, apesar das vitórias importantes alcançadas naquele ano no norte da África e na Sicília, e de saberem que a guerra estava perdida para os alemães, eles também sabiam que a guerra ainda seria longa e por isso já estavam resignados a mais um Natal com muitas restrições. Nos Estados Unidos, o Natal de 1943, apesar de muito limitado pelos talões de racionamento, foi bem menos severo do que o Natal dos britânicos, com a sociedade americana empolgada pelas vitórias alcançadas no Pacífico e, ao mesmo tempo, horrorizada pelas pesadíssimas baixas. O Natal de 1944 na União Soviética foi o primeiro desde 1941 em que todo o território soviético já estava livre da ocupação alemã. As cidades estavam devastadas e dezenas de milhões de soviéticos tinham perdido a vida, mas naquele Natal eles já estavam livres do inimigo em seu território. Na Inglaterra, aquele Natal foi de expectativa com relação ao fim da guerra, com o país aguardando ansioso pela vitória inevitável no conflito. Uma vitória que teimava em não chegar devido à tremenda resistência alemã, com as forças armadas alemãs, apesar de cercadas, se recusando a baixar as armas. Era um sentimento muito parecido com o que prevalecia nos Estados Unidos, com a sociedade americana sabendo que o fim da guerra estava próximo, mas horrorizados com as taxas elevadíssimas de baixas, principalmente no Pacífico, com os japoneses defendendo as suas posições até literalmente o último homem.
Na Alemanha, o Natal de 1944 foi o pior que se teve notícia nos últimos 200 anos, com as cidades devastadas e o país isolado e cercado por mais de 10 milhões de soldados. Os cupons de racionamento já não valiam de nada, simplesmente pelo fato de já não haver muito o que comprar nas feiras e mercearias. A guerra estava perdida e a única coisa que a população alemã podia fazer naquele Natal era torcer para que o fim chegasse rápido.